Göbekli Tepe é um sítio arqueológico no sul da Turquia, no sopé dos Montes Zagros, com localização proeminente sobre a planície do Crescente Fértil. Tepe, em turco, quer dizer monte ou colina. Mas estes montes ou colinas não são naturais, são reminiscências de antigas construções humanas. Algumas com 100 anos, outras com mais de 10 mil, como esta. Göbekli quer dizer monte com barriga, ou monte com umbigo. Tem-se dito que o sítio é revolucionário, mas não creio que essa seja a palavra correta. Göbekli não nos conta uma história nova, conta-nos a mesma história, mas coloca-a 5 mil anos mais atrás. As construções megalíticas e toda a organização social necessárias à sua construção aconteceram antes do 10º milénio, quando anteriormente se pensava que isso teria acontecido por volta do 6º milénio. O mesmo se poderá dizer para o início do pacote neolítico. Esta monumental construção inicia-se no final da última era glaciar e com o princípio do Neolítico. Neolítico que se poderia resumir à produção de alimentos. Para isso, o homem vai progressivamente domesticar animais e plantas selvagens. A maioria dos animais e cereais que fazem parte da nossa alimentação atual foram domesticadas por aqui, não muito longe de Göbekli Tepe. Os natufianos de Dorothy Garrett parecem ter sido os primeiros povos a utilizar foices e outras ferramentas na produção de farinha e posteriormente algum tipo de pão. Isto sim, foi altamente revolucionário, porque permitiu ao homem armazenar comida, provavelmente para o inverno, onde ela era mais necessária. Assim, estes caçadores-recoletores foram criando acampamentos sazonais onde se dedicavam à produção de farinha e possivelmente à passagem do inverno. Durante o verão, estes povos apreciadores de gazelas seguiam as manadas de animais que procuravam as montanhas em busca de erva mais tenra. Neste modelo de migração sazonal norte-sul, os natufianos encontrariam Göbekli Tepe no alto do vale do rio Balit, que sobe a direito pela planície na direção das montanhas e é um tributário do rio Eufrates. Abu Huraira e Mureybed, conhecidos acampamentos natufianos, não distam significativamente daqui, mais ou menos 100 km. Quanto à arquitetura, ela indica-nos primeiramente um calendário. Penso que todas as construções megalíticas circulares procuram medir o tempo e a passagem das estações. São o reflexo da localização do homem no tempo. O certo não será apenas curioso e acidental que o número de 12 pilares também seja o número dos signos do zodíaco e o número de meses pelo qual dividimos o ano, ainda nos dias de hoje. Para uma análise mais profunda, escavada na arqueologia e reinterpretada no inconsciente coletivo, eu diria que o templo é também uma representação do macrocosmos, em que os 12 pilares representam os limites do espaço físico, possivelmente constelações. Estes 12 pilares com animais selvagens esculpidos representam entidades divinas do passado, forças da natureza destruidoras que vêm do Paleolítico. Além de entidades, elas também contam histórias e narrativas, através de animais e símbolos difíceis de interpretar nos dias de hoje. O templo parece-me uma mandala primordial, em que os dois pilares centrais representam a dualidade da vida, duas forças opostas que controlam a totalidade da existência. Frio e calor, comida e fome, noite e dia, vida e morte. São as forças centrais da existência espiritual, projetadas simbolicamente através da religião. Posteriormente, estes pilares centrais, maiores em tamanho que os outros circundantes, surgem com formas humanas. Representam a antropomorfização da espiritualidade e uma mudança de paradigma na existência consciente do homem. Com a domesticação de animais e a manipulação da natureza, o homem assume um lugar central na existência. Devido ao dualismo primordial, nascem aqui os conceitos de deuses opostos, de bem e de mal, de vida e de morte, que chegam até aos nossos dias como Deus e o diabo.
Muitos historiadores associam o templo ao culto da morte, como o respeitável arqueólogo Klaus Schmidt. Embora a morte seja fulcral no entendimento da vida, hoje e ainda mais no passado, as evidências arqueológicas apontam para grandes festins com animais selvagens. Eu interpreto isso como oferendas destinadas a controlar os eventos futuros, uma espécie de magia ainda presente nas religiões atuais. Isso também justificaria o facto de haver mais de 20 templos subterrados uns sobre os outros. Eles foram subterrados e substituídos porque falharam no propósito de alterar o futuro. Foi essa a solução encontrada para lidar com a falha: substituir o templo mantendo a crença. O culto proliferou por cerca de 2000 anos e expandiu-se a outras áreas onde também foram encontrados pilares em forma de T. Em Nova Alissori, um pouco mais tarde, tornou-se evidente a ascensão de uma nova classe social e política: os sacerdotes, guardiões do templo e intérpretes da vontade divina. Irão ascender progressivamente até ao topo do poder, como na Suméria o sacerdote-rei uns milénios mais tarde. Entretanto, a religião vai se estabelecendo como força unificadora dos povos e permitir a construção de templos megalíticos e das cidades sagradas do futuro, na Suméria e no Egito. O homem criou a religião e a religião fez a história.